Estamos de volta na segunda videoaula da série do A Insustentável Leveza do Ser do Milan Kundera. Conversar um pouco mais sobre a Guerra Fria. A Primavera de Praga ocorre num momento de retrocesso nessas relações entre o bloco soviético e o bloco americano. Entre 59 e 75, nós temos a Guerra do Vietnã, que envolve diretamente as forças americanas, e indiretamente as forças tanto chinesas quanto russas, apoiando o lado comunista. E em 62 nós temos a crise dos mísseis, em Cuba, onde se de fato se chega a uma ameaça, vamos dizer assim, mais próxima às fronteiras dos Estados Unidos. A Primavera de Praga, que ocorre em 68, assim como os outros protestos que ocorreram antes, destaca-se principalmente o da Hungria na década anterior, mas a Primavera de Praga ela tem uma peculiaridade, que é essa peculiaridade que a gente vai discutir através do livro do Kundera. O Kundera destaca algumas questões envolvendo esta nova dimensão da década de 60, e a partir da década de 70 esse avolumar desta nova dimensão. Isso levou um fechamento do bloco comunista, O bloco comunista tentava se proteger ou proteger suas fronteiras do acesso e das fugas da sua população insatisfeita com seus rumos. Então a Boêmia ela é fechada, A gente vai ver que os passaportes, inclusive dos nossos personagens, a Teresa, do Thomas, eles são apreendidos. E eu queria destacar a primeira leitura desta aula, está na página 34 da minha edição. É uma edição antiga, na época que a Folha produzia coisas boas. E ele vai dizer: as fronteiras entre a Boêmia e o resto do mundo não estavam mais abertas, como na época em que tinham partido. Eles saem da Tchecoslováquia e vão para a Suíça, país fronteiriço. Nem telegramas, nem telefonemas poderiam fazer Teresa voltar. Teresa deixa o Tomás na Suíça e retorna com Karenin para Praga. As autoridades não a deixariam mais sair. Custava a acreditar, mas a partida de Teresa era definitiva. Isso, desenrolar da história, nós sabemos que o Tomás volta também, porque sabia que a Teresa nunca mais o encontraria se ele permanecesse na Suíça. A Primavera de Praga, portanto, ela vai buscar uma abertura, uma abertura da Tchecoslováquia, que eu tendo a chamar de República Tcheca por causa do nome atual, mas se eu chamar, por favor, leiam a Tchecoslováquia. Esse processo de abertura proposto por Dubček e pelo Partido Comunista tchecoslovaco, ele sofre uma contrapartida, que é, em vez de abertura, um fechamento. O revés, portanto, dessa tentativa de abertura, dessa tentativa de certa independência, de certa autonomia da Tchecoslováquia para com o domínio russo, ela vai trazer o seu revés, a invasão
russa, através do exército russo, a repressão, e essa repressão vai trazer o inverso do que se pretendia, ou seja, em vez de uma abertura, um fechamento muito significativo da Tchecoslováquia. Essa repressão, né, vai culminar com a queda de Dubček e parte do Partido Comunista aliado ao Dubček, ou seja, aquela parte do Partido Comunista mais apta, mais interessada nessas reformas, né, nessa abertura da Tchecoslováquia para inclusive o Ocidente, né, uma tendência que vai se consolidar depois no final da década de 80, inclusive na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa queda do Dubček vai ser apresentada de forma muito consistente e lúdica durante todo o romance do Milan Kundera, e ele vai demonstrar como, em certos sentidos, né, a ação do Partido Comunista, a ação autoritária do Partido Comunista da Tchecoslováquia dificultava a vida de amplos setores. Por exemplo, quando ele fala da Sabina, né, a amante preferida do Tomás, e quiçá da Teresa. Ela era uma artista plástica que vai ter formação nas belas artes do próprio Partido Comunista, né? Um trecho do livro vai dizer: a Escola de Belas Artes exigia o realismo mais rigoroso. A arte não realista era então considerada uma tentativa de subversão do socialismo. Então, Sabina, a priori, como uma jovem estudante de artes, ela vai seguir à risca as orientações do partido. Ela vai fazer essa arte realística, inclusive com a perfeição mais aprimorada, né? Os traços tão finos que beiravam ou se aproximavam do retrato, né? E aí surge o vínculo da Teresa com a amante do Tomás. Esse vínculo, né, a Teresa acaba virando uma fotógrafa, né, que vai fotografar a realidade da invasão dos tanques a Praga. E nada mais realístico do que isto. E a artista plástica, a Sabina, que vai, nos seus quadros, a priori, no primeiro momento, tentar fazer a reprodução mais realística da realidade, desse realismo socialista, bem comum. Vamos apresentar alguns quadros enquanto estamos falando, vocês devem já estar vendo esses quadros. Ao seguir à risca essa orientação, Sabina sofre um acidente de trabalho, derruba uma lata, um balde de tinta. A tinta é vermelha, assim como o Exército Vermelho, e ela vai perceber que sua arte se transforma a partir dali, né? Quando a tinta cai no quadro e o quadro dela se transforma em outra coisa. Aí o Kundera talvez seja genial. Há vários momentos ele é genial, mas nesse momento ele é extremamente genial, né? A fábrica que pintava a Sabina, já que era uma realidade dos trabalhadores, inclusive, né, esse realismo socialista, a fábrica é algo concreto, né? Algo em que se
se dedica o trabalho e a produção e a materialidade, a materialidade vem da fábrica. Mas aí a fábrica, no quadro da Sabina, passa a ser uma ilusão gerada pela rachadura da tinta vermelha. Ou seja, o que há de mais concreto passa a ser o abstrato. A fábrica passa a ser abstrata por conta da tinta. Vamos mostrar alguns casos novamente, algumas peças desse realismo russo. Vamos simplificar a nossa apresentação em 3 imagens. A primeira é o 1º de maio, essa celebração que era exigida em todo o espaço do comunismo. Depois um feriado, mostrando trabalhadores satisfeitos, comemorando, e a retomada sempre da invasão alemã. Bem, feito a apresentação de algum desses quadros, esse mesmo realismo, né, que é utilizado nas pinturas, se voltaria contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, na Primavera de Praga, porque viram as fotos, como eu havia comentado antes, vão virar as fotos da Teresa, né, as fotos da Teresa com a invasão dos tanques russos na cidade de Praga. Apresentar agora um trecho que está na página 72, com algumas imagens dessa Primavera de Praga. Todos os crimes antigos do Império Russo foram perpetrados à sombra de uma discreta penumbra. A deportação de 1 milhão de lituanos, o assassinato de centenas de milhares de poloneses, a eliminação dos tártaros da Crimeia, tudo isso ficou gravado na memória, sem provas fotográficas, como uma coisa indemonstrável, sujeita mais cedo ou mais tarde a passar por mistificação. Ou seja, como não era registrado, isso virou abstrato. Ao contrário, a invasão da Tchecoslováquia em 1968 foi fotografada, portanto, eu estou vendo isso, portanto, documentada, filmada e gravada nos arquivos do mundo inteiro. Vejam só, os controles sociais, né, sobre os cidadãos, eles passam por essa estrutura dos países comunistas, como acontece em qualquer sociedade. Né? Essas sociedades acham que não são controladas, mas elas são controladas até na forma que nós nos comunicamos, nos relacionamos. Esse controle era muito estatizado. Né? E essa estrutura dos estados comunistas envolviam pessoas destinadas a isso. De certa forma, essas pessoas começam a assumir uma postura cada vez mais significativas. E para, por exemplo, um artista, né, um artista que talvez seja a dimensão mais significativa da necessidade de liberdade, para um artista ele expor seus quadros, ele precisava de permissão. E o que definia essas permissões? Né? A permissão de ir à praia, a permissão de viajar ao exterior, a permissão de fazer uma determinada coisa, era exatamente repetindo o perfil político do cidadão. Né? Segundo, estou pegando a frase inteira do Milan Kundera.
E aí eu vou fazer uma nova pausa para uma nova leitura da página 102. Tendo em vista que tudo, a vida cotidiana, a promoção e as férias, depende de maneira como a pessoa é julgada. Todo mundo é obrigado para jogar futebol no time oficial, para fazer uma exposição ou passar férias à beira-mar, a se comportar de maneira a ser bem julgado. Ou seja, necessariamente alinhado a aquilo que o Partido Comunista julgava ser a forma de agir, de pensar e de ser.